Do assunto todos nós sabemos. Um jovem com problemas graves de esquizofrenia entrou no cativeiro de uma leoa em João Pessoa. Muitas indagações foram feitas pelos profissionais do direito e também pela população comum. Se o rapaz era insano, por que ele andava à solta? Por que ninguém tomava conta do cativeiro daquela leoa no momento da invasão? A leoa estava bem tratada? Há responsabilidade de terceiros? Ou isso teria que ter sido evitado pelo próprio Estado? Essas perguntas são bem fáceis de responder. Basta não complicar. Acompanhe o vídeo. Pessoal, um cidadão privado de sua normalidade mental, um cidadão com problemas de esquizofrenia, entrou não é jaula, no recinto que guardava uma leoa, num zoológico de João Pessoa, capital da Paraíba, e por conta da sua doença mental, ele que se dizia domador de feras, nos seus devaneios, foi devorado, foi morto por essa leoa, por esse animal selvagem, que era guardado em cativeiro com todos os cuidados possíveis veterinários e com uma segurança suficiente para evitar que cidadãos comuns ingressassem por lá. Só que a vítima não era um cidadão comum, era um alienado mental. Muito se discute da responsabilização do pessoal do zoológico pela tragédia ocorrida. Vejam, o animal feroz, selvagem, mantido em cativeiro ali, pelo que se sabe até aqui, era um animal bem cuidado e bem guardado. Ele estava no habitat dele, nos seus domínios. Quando ali ingressa o paciente mental, ele de certa maneira desafia e atemoriza a fera, que reage como toda fera selvagem haveria de reagir. Um felino de grande porte, forte, feroz. A leoa leona acabou, infelizmente, exterminando a vida do paciente, do Gerson. Uma outra pergunta que se faz é: por que o Gerson não estava internado? Bem, o Gerson era paciente psiquiátrico há muito tempo. A família dele tem um histórico de problemas psiquiátricos. Ele teve ele foi alijado do convívio com a mãe, que também era esquizofrênica. Ele foi criado em abrigos para crianças e adolescentes em situação de risco. Ele passou por diversas internações e tratamentos. Ele chegou a ser preso depois de atingir a maioridade. Passou por algumas audiências de custódia. E solto estava. Apesar de já se ter recomendado a internação psiquiátrica dele lá atrás, de ter sugerido a internação psiquiátrica dele já lá atrás, e de se ter decidido judicialmente pela internação psiquiátrica dele lá atrás. Vejam bem, aí nós temos em tese a responsabilização estatal. Há um movimento jurídico, legal no Brasil muito forte, que é o movimento antimanicomial. Se procura, através da legislação e do respeito a ela, evitar ao máximo possível a internação de doentes mentais, substituindo essa internação por tratamento ambulatorial, por tratamento doméstico, por tratamento em CAPS, em clínicas que não restringam, clínicas e com profissionais que não restringam a liberdade dos pacientes psiquiátricos. Esse movimento antimanicomial, todavia, ele é levado a extremos no Brasil. A extremos, porque a internação do doente mental, além de convir, além de ser benéfica para a sociedade, porque o paciente mental, ele às vezes é um perigo para aqueles que o cercam,
convém também a segurança, principalmente a segurança do próprio paciente, que é um risco para si próprio. Como o infeliz Gerson, lamentavelmente, nos provou agora no seu infeliz desate, no trágico desate da sua jovem vida. Ele que era um jovem adulto e não tinha culpa de ser um esquizofrênico. Aliás, o esquizofrênico, como outros doentes mentais graves, é inimputável, ou seja, não pode ser punido. Imposta, declarada a culpa deles na eventual prática de crime, é imposta uma medida de segurança em proveito deles, que poderá ser tratamento ambulatorial, caso eles não representem perigo para si mesmos ou para a sociedade, caso o delito em tese por eles cometido não seja cometido com violência ou grave ameaça, ou internação, caso eles sejam perigosos para a sociedade, ou caso o delito por eles cometido o seja com violência e grave ameaça, ou grave ameaça contra pessoa. Medida de segurança, não mandado de segurança, que é outra coisa, né? O Gerson, ele respondia a alguns processos, mas principalmente se tentava na justiça a sua internação já deliberada, dado o perigo que ele acarretava para si e para os outros por conta de sua grave enfermidade mental. Gerson precisava ser internado e não foi. Não é que a gente reconheça uma negligência judiciária ou uma negligência estatal, mas há uma discussão em cima disso, principalmente porque não é o primeiro caso entre aspas, pelo amor de Deus, gente, vamos enfatizar as aspas, no caso de doido perigoso solto, tá? O cartunista Glauco Matoso foi assassinado por um louco perigoso, depois assim diagnosticado pela Justiça Penal. Ele devia estar internado, né, a pessoa que vitimou o Glauco, ela não estava. Perdida que estava essa suposta internação, essa necessária internação, a discussão sobre o problema mental do assassino, perdido que estava isso tudo nos meandros burocráticos dos processos judiciais. Ele deu uma marretada na cabeça do Glauco, matou um grande artista que o Brasil possuía, que a obra dele está aí até hoje, para nos encantar a todos. Qual que é o fundamento disso que eu estou dizendo para vocês? Tanto a internação do paciente de doença mental grave, quanto muitas vezes a prisão do réu, do suspeito, da pessoa processada, é uma proteção para a própria pessoa. Essa pessoa solta representa perigo para si própria. É muito comum você ver isso na justiça criminal, e eu brinco nas minhas audiências, às vezes brinco no bom sentido, que é o cidadão que se prende. Porque ele apronta tanto solto, ele gera tanto perigo para si próprio solto, tanto para o problema mental quanto para o problema social, que acaba tornando conveniente, necessário, indispensável a sua segregação de liberdade. Muitas vezes para a sua própria segurança. Tanto que, vez ou outra acontece, de réus terem a sua prisão preventiva decretada para garantir-lhes sua própria integridade física. Porque eles soltos iam ser vítimas de linchamento, iam ser vítimas de vingança pessoal, iam ser vítimas de retaliação física por parte das vítimas, né? Por parte de populares da própria sociedade. E o paciente de doenças mentais graves, como era o caso do infeliz Gerson, né? Ele foi a vida inteira acompanhado pelo Estado. Ele deveria, de fato, e a gente está vendo isso da pior maneira possível, da maneira mais trágica possível, ele deveria estar internado e não solto
em locais perigosos, gerando risco à sua própria integridade física, como infelizmente se confirmou. Voltando ao caso da leoa e do paciente de doença mental. O que se diz do zoológico? E repito, guardava a fera, a leoa, a leona, de maneira normal, de maneira regular, de maneira, entre aspas, segura. O que se diz? Que tinha que ter alguém vigiando, para evitar que um doido não escalasse aquele alambrado, aquela grade, não descesse por aquela árvore para brincar com a leoa, que foi o que acabou acontecendo. Há um fundamento para isso. Doente mental é raro, doente mental em zoológico é mais raro ainda, né? Doente mental que se arrisque a este ponto, mais raro ainda, mas uma criança destemida, criança não tem medo, um adolescente querendo aparecer, não são tão raros assim. Assim como o pobrezinho do doente mental, do Gerson, fez o que fez, poderia ser uma criança, poderia ser uma adolescente, querendo gerar um meme de Instagram fazendo da mesma maneira. É o que se diz do estabelecimento que guardava a leona. Há um fundamento para se discutir isso, se bem que existe uma teoria no direito, que é a teoria da inevitabilidade. Tem coisas que você não consegue prever. Essa teoria da inevitabilidade, ela foi muito utilizada durante uma época recente, em que era uma febre, assalto a ônibus de passageiro. Né? O que as empresas de ônibus argumentavam? Olha, eu já não paro fora dos pontos, que são seguros. Eu já confiro identidade de passageiro. Eu já não aceito passageiro no meio do trajeto. Eu já tenho motorista treinado. Eu já ando por rota segura. O que mais eu posso fazer para evitar um assalto? Por que eu, empresa de ônibus, vou ser responsabilizado por um assalto? Que é um problema de segurança pública. É que os bancos falavam também, naqueles sequestros relâmpagos, de saidinha de banco. Tem certas coisas que são inevitáveis. É o que certamente argumentarão oportunamente os responsáveis pelo zoológico em que ocorreu a tragédia. Vamos ver o que a jurisprudência vai dizer a respeito. Vamos aguardar.